de. Acho que agora voltou aqui, vou colocar o louvor. Ok. E em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Temos sede de ti, Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se Ô, Márcio, pra nós falhou, Márcio. Está sem som, tá? Pra todo mundo, né? Tá sem som? Tá. Não voltou. Podemos dar continuidade, né?
Já são 4h16, tentar não atrasar muito, né? Ô, Márcio, acho que pode parar o compartilhamento, não tá passando não para nós. Seu microfone tá desligado. Seu microfone tá desligado, tá? Então vamos continuar, porque esse louvor é lindo, né? Que pena que não deu pra passar ele todo. Nossa, maravilhoso. Depois coloca aí na sua casa aí um momento, depois pós-madrugada, que é lindo. Dá pra sentir a presença, né, do Espírito Santo aí com a gente. E eu vi o Vinícius, tá por aí, Eu Vinícius? sim. Ô, Vinícius, faz a oração pra gente hoje iniciar, fazer um pouco diferente, sempre eu e o Márcio Eu só não oramos. consigo Aí abrir você a pode câmera, levantar, mas vocês estão me ouvindo né? bem? Estamos. Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa madrugada, mais um encontro onde a sua presença é real. Usa, Senhor, a vida do pregador, que vai trazer a palavra para nós, que vai trazer, Senhor, vida e vida em abundância. Fala, Senhor. Cada um tem um motivo de ter entrado, cada um tem um significado de estar aqui, e o Senhor marcou um encontro com pessoas. Eu te peço, Senhor, que pela sua misericórdia, sua graça, seu favor, que a gente possa ouvir e receber no nosso espírito cada palavra. E tudo aquilo, Senhor, que for para atrapalhar, Senhor, esse movimento no qual o Senhor está chamando nós para estarmos aqui, seja paralisado e que o seu fluir venha cada dia mais. Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. O Senhor é o convidado de honra, o Senhor é bem-vindo aqui. Seja conosco em todo o tempo. Amém. Amém. Gratidão, Vinícius. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial que está aqui com a gente sempre. Eu falei com o Márcio, nesses primeiros dias do ano, eu gostaria sempre de ouvir aqui as pessoas que estão aqui com a gente, presente nos encontros aqui com a gente. O Rodrigo falou semana passada, foi bênção. O Vinícius também trouxe a palavra no início do mês. E aí, eu convidei a Josenira para falar para a gente hoje. Josenira, que você possa ser a boca certa para o ouvido certo, que o Espírito Santo conduza a sua palavra e que possamos sair daqui alimentados, né, e transformados também para a glória do Senhor, através da sua palavra. Amém? Amém. É sempre um prazer poder, né, participar aqui desse grupo de oração, desse alimento, estar nessa mesa alimentando, é, é muito bom, é muito bom. Então, a Gislene me chamou aí na segunda, domingo à noite, na segunda eu já tive que um monte de coisa e foi a correria aí para a gente estar preparando aí a palavra para trazer hoje, mas tive que fazer uma viagem inesperada para Belo Horizonte, fiz um bate-volta ontem em Belo Horizonte, saí 4 da manhã, cheguei 10 da noite, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, para trazer uma palavra para começo de ano, que a gente cada dia mais está aí surpreendido com as IAs, com a inteligência artificial, com a explosão da inteligência artificial. E ela está vindo numa velocidade tão grande que, às vezes, está nos assustando, porque ainda tem muito de nós que não estamos ainda preparados para receber e para viver essa nova realidade. E tem pessoas até que têm medo quando fala em inteligência artificial, de máquinas fazendo várias coisas em hospitais, tipo na China, que já tem vários robôs, não tem médicos, tem máquinas operando. Você não encontra
humanos na recepção, na limpeza, na enfermagem, nada, só máquinas. Os humanoides, né? São as máquinas aí guiadas pela IA. E aí nos leva a uma preocupação, um medo. Então, assim, para a gente falar de, porque falando de IA aqui, né, falando de máquinas, nós temos também, além da inteligência artificial, a gente precisa também pensar na inteligência emocional, que para saber lidar com os nossos humanos e com as nossas máquinas, nós precisamos ter o conhecimento também da inteligência emocional. Mas de que adianta liderar a inteligência artificial, a inteligência emocional, se eu não souber, não abrir a minha mente, que a mente de Cristo esteja em nós? Então, nós precisamos da inteligência espiritual para governar sobre tudo isso aí. Então, esse foi o tema que eu vim falar hoje para vocês, de inteligência espiritual. Onde nós colocamos aí no início, né? Vivemos dias acelerados, cheios de estímulos, emoções à flor da pele, decisões impulsivas, mas a palavra de Deus nos faz um convite diferente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como pensar como Cristo em um mundo dominado por emoções descontroladas? Como manter uma mente alinhada com Deus em meio a tantas vozes, a tantas telas e a tantas distrações? Então, o tema é desenvolvendo a mente de Cristo em um mundo emocional e tecnológico. Então, a pergunta que a gente se faz nesse mundo hoje: por que pessoas muito inteligentes, emocionalmente equilibradas e cheias de informações ainda tomam decisões que destroem suas vidas? Então, assim, não basta ter o conhecimento da tecnologia, não basta ter o equilíbrio das emoções, nós precisamos de ter a inteligência espiritual para governar sobre todos esses conhecimentos e emoções. A Bíblia nos fala em Provérbio 23, se tem alguém aí que estiver com a Bíblia que quiser ler, eu vou ler aqui para adiantar. A Bíblia fala em Provérbio 23, 7. Não se empenhe em adquirir riquezas e não ocupe sua inteligência com isso. Basta você olhar e ela já foi embora, pois a riqueza criará asas e voará pelo céu afora como águias. Então, a gente fica no dia a dia correndo atrás de riquezas, inovações, e precisamos lembrar que para tudo isso existir, nós precisamos da inteligência espiritual, precisamos da presença do Espírito Santo em nós. E assim, porque assim como assim como você imagina a sua alma, assim ela é. Então, se você imagina a sua alma triste, ela é triste. Seus pensamentos levam a isso, né? Então, há uma inteligência que vai além do QI, além das emoções, além da tecnologia, que é a inteligência espiritual. Mas o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que a gente tem de compreender, de discernir
e de agir corretamente diante da vida. Então, isso é inteligência. Então, nós precisamos ter a inteligência emocional, a inteligência artificial, mas a inteligência espiritual, né? Porque sem Deus, a inteligência, ela fica incompleta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ter sabedoria, nós precisamos da inteligência espiritual. Precisamos de Deus. Sem Deus, não há como evoluir isso aí, dominar isso aí. Quando a gente fala de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, de compreender e de gerenciar as próprias emoções e as dos outros. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer os meus sentimentos, se hoje eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou sofrida, se eu estou rancorosa, se eu estou feliz, se eu estou com vontade de servir ao mundo. Então, eu preciso conhecer, compreender e gerenciar as nossas emoções e as dos meus semelhantes, para a gente viver em paz nesse mundo de hoje. Então, essa é a inteligência emocional. E a Bíblia fala em Provérbios 16, 13, 16, 32, melhor é o longâmino do que o valente, e o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O que é longâmino? É aquele que tem uma paciência extraordinária, que ele suporta ofensas, dificuldades, provocações, ele enfrenta tudo com calma, com serenidade, sem se irritar facilmente, demonstrando o caráter de Cristo e tendo um fruto do Espírito que envolve a perseverança, a tolerância, a bondade, o autodomínio, refluindo a paciência de Deus com a humanidade. Então, a gente precisa dessas coisas todas para dizer que a gente tem uma inteligência emocional para nos governar emocionalmente e saber lidar com o outro. E o que leva essa inteligência emocional? Ela nos ajuda a liderar com os conflitos, a melhorar os relacionamentos e evitar as reações impulsivas, que são aquelas discussões em trânsito, aquelas discussões em família, aquelas discussões em casamentos, em empresas, né, no trabalho, onde que a gente precisa dessa inteligência emocional para poder lidar no dia a dia aí com esses conflitos e melhorar relacionamentos. E a inteligência emocional, ela tem uma desvantagem também. Só ela não resolve, porque ela não responde às perguntas mais profundas que a gente faz à vida. Por exemplo, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual que é meu propósito aqui nessa terra? O que Deus espera de mim? Né? Então, essas perguntas, a inteligência emocional não vai me responder. A inteligência artificial, o que é a inteligência artificial? É a capacidade de processar dados, de aprender padrões e tomarem decisões lógicas. Então, hoje a gente corre atrás de dados. A inteligência artificial, ela exige de mim dados. Eu dou dados e ela me dá o que é para fazer. Se é certo ou se é errado, ela não te fala. Ela vai fazer baseado em dados que você vai dar a ela. Então, você vai tomar decisões lógicas, nem sempre baseada nas respostas de acordo com a mente de Cristo. Então, na Bíblia fala em 1 Coríntios 8:1, o conhecimento incha e o amor edifica.
Então, às vezes, a gente vai adquirindo tanto conhecimento, melhorando tanto a inteligência emocional, tanto a inteligência artificial, vamos nos enchendo de conhecimento, vamos nos inchando de conhecimento, que a gente usa um termo hoje de obesidade cerebral. Às vezes a gente fica com obesidade cerebral de tanta informação que você coloca no cérebro, mas só o amor edifica. E quem que é o amor? Quem que disse, eu sou o amor, a verdade e a vida, né? Então, Jesus edifica. Só nos encher de conhecimento, se a gente não tiver o amor, não haverá edificação, não haverá crescimento, não haverá maturidade na nossa caminhada espiritual. Então, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar muito com a velocidade das coisas, as informações chegam mais rápido, você resolve as coisas muito mais rápido. Nós hoje estamos vivendo num mundo imediatista, tudo a gente quer assim, mais rápido. Não dá para pegar livros, não dá para fazer grandes pesquisas. Então, a inteligência artificial, ela veio com essa velocidade aí para agilizar as coisas. Ela veio com a intenção de fazer organização de dados. Você joga vários dados, ela organiza numa planilha rapidamente, tudo ali para você, organiza a sua vida muito melhor e muito mais rápido. Você joga uma agenda de trabalho, uma agenda de consultório, questão de segundos, ela organiza aquilo ali de uma maneira fantástica. E tem também o apoio técnico e científico, junto ali das IAs. Mas ela tem limitação? Tem. Porque a inteligência artificial, ela não tem alma, ela não tem consciência, ela não tem o temor a Deus e nem discernimento moral. Ela responde o que é para fazer, mas se é certo ou se é errado, ela não te fala. Ela faz o que você manda baseado em dados que você passa para ela. E a inteligência espiritual, onde que ela vai entrar aí? A inteligência artificial, ela é capacitada por Deus. Jesus chamou os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. E falou, tudo que o Pai me deu, eu vou passar para vocês. E soprou para eles sobre o Espírito, e deu o Espírito Santo para eles, para que eles tivessem a inteligência espiritual de Cristo. Jesus, com 12 anos de idade, foi para uma sinagoga, foi perdido, não sei se propositalmente, naquela festa, e estava com 12 anos numa sinagoga, falando coisas de uma maneira que impressionou os mestres, os rabinos. De onde saiu tanta inteligência nessa criança? Né? Então, ele tinha essa inteligência espiritual e foi soprada sobre os espíritos. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, você fica impressionado como que um homem bronco daquele, um pescador, escreveu cartas tão maravilhosas como as cartas de Pedro, como que Paulo escreveu livros, tantos livros que Paulo tem, Apocalipse, tantos outros. De onde aquele homem tinha tanta sabedoria? Tinha o Espírito Santo, tinha a inteligência espiritual que foi passada por Cristo para ele. E Cristo, nessa madrugada, quer passar para todos nós, quer soprar sobre nós esse Espírito Santo, trazendo essa inteligência espiritual para nós também, que a gente tem essa mente de Cristo. Então, essa capacidade, essa inteligência espiritual, ela vem ajudar, é a capacidade dada por Deus para discernir a nossa vontade. A gente tem vontade de fazer as coisas,
tudo posso, mas muita coisa não devo. Então, a gente usa o quê? O discernimento. Esse discernimento, discernir a sua vontade, é uma coisa que você está usando da sua inteligência espiritual. A outra, viver segundo os valores eternos. Eu estou preocupada nessa caminhada, com os valores eternos, a caminhada eterna. Não estou aqui para me apegar às coisas desse mundo. A capacidade, a inteligência espiritual, ela nos ajuda a tomar decisões alinhadas com o reino de Deus, que é o que nós precisamos. Nós precisamos crescer, né? A Bíblia fala, a gente precisa crescer em tamanho, sabedoria e graça. Então, tamanho a gente cresce, né? Questão do tempo. A sabedoria e graça, elas só vêm da inteligência espiritual que nos foi dado por Cristo. Essa sabedoria, essa graça, ela vem da inteligência espiritual. O homem, o humano, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Muitas vezes não aceita as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas de Deus. Isso está escrito em Coríntios 2, 14, 15. As características da inteligência espiritual. Então, quando a gente usa a nossa inteligência espiritual, nós vamos ter um discernimento espiritual. As nossas decisões vão ser baseadas na nossa inteligência espiritual. Em Romanos 12, 2, fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos passar por essa renovação da mente de Cristo sempre. Então, a gente precisa, as características da inteligência espiritual, ter uma consciência de propósito. Nós precisamos saber da nossa identidade. Nós não estamos aqui órfãos, nós temos um pai. Então, a gente precisa saber da nossa paternidade, da nossa identidade, ter a consciência do nosso propósito aqui nessa terra, nessa caminhada, sem nos apegar às coisas desse mundo. Em Jeremias 1, 5, fala: antes que formasse no ventre, eu te conheci. Então, essa é a nossa identidade, nós somos filhos amados do Deus vivo, e ele já nos conhecia antes da formação do nosso ventre. Então, a gente tem que lembrar dessa nossa identidade. A inteligência espiritual, ela ajuda nas nossas tomadas de decisões, sempre guiadas por Deus. Na dúvida, na insegurança, no medo, sempre procure ser guiado pelo Espírito Santo, usando a inteligência espiritual que nos foi dada. Reconhece o Senhor em todos os caminhos. Então, a inteligência espiritual, ela vai reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Isso está escrito em Provérbios 3, 5, 6. E também a inteligência espiritual, ela tem a capacidade de sofrer sem perder a fé. Então, a nossa fé não depende das circunstâncias, depende da nossa inteligência espiritual. Então, a capacidade, nós vamos passar por sofrimento, por dores, porque aflições tereis convosco, já está escrito. Então, essa capacidade de sofrer, ela não faz a gente perder a nossa fé. Então, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e isso está escrito em Romanos. Então, assim, quando a gente compara a inteligência emocional, o nosso foco está nas nossas emoções.
as nossas tristezas, alegrias, e a pergunta sempre que a gente faz: como estou me sentindo hoje? Então, isso está relacionado à inteligência emocional. Estou triste, estou alegre, estou sentindo dor. Então, baseada nessas emoções, nesses sentimentos, é que eu vou levar o meu dia hoje. Mas eu posso mudar isso? Posso. Eu posso pedir o Espírito Santo para mudar se eu estiver triste, se eu estiver com dor, se eu estiver indecisa. Como eu estou me sentindo? Então, eu preciso ter o domínio sobre a inteligência emocional. A inteligência artificial, o foco dela é em dados. O que é mais eficiente? Quando eu estou focado na inteligência artificial, eu só fico preocupado com dados. O que é mais eficiente? O que é mais rápido? O que vai ser melhor para eu organizar isso aqui? Então, o foco é em dados. E na inteligência espiritual, o foco sempre é Deus. O que eu vou fazer para glorificar o Senhor nesse dia de hoje? Esse dia de hoje, porque eu só tenho esse dia de presente de Deus. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer para glorificar o Senhor. Então, aí eu estou usando a inteligência espiritual, porque a gente sempre pede: Deus, faz isso para mim hoje, faz aquilo para mim, faz tal coisa, mas a gente, assim, não fala, pensa: Deus, o que quer que eu faça para ti hoje, para glorificar o teu nome hoje. Então, a inteligência espiritual, ela sempre vai governar as outras inteligências, independente da velocidade que venha essa IA. Nós temos que ter certeza que nós temos a inteligência espiritual que nos foi dada por Cristo quando soprou o Espírito Santo em nós. Na prática, como que a gente vai desenvolver essa inteligência artificial, essa inteligência espiritual? Adianta a gente ir para escolas, faculdades, livros, mentorias? Nem sempre isso daí vai resolver a nossa inteligência espiritual. O que nós precisamos? Primeiro, a leitura e a meditação da palavra. Precisamos ler a palavra todo dia, meditar sobre a palavra todo dia, esse crescimento em sabedoria, em graça, em fé. Isso ajuda a aumentar a nossa inteligência espiritual. No Salmo 119, no versículo 105, fala: Senhor, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. Então, é disso que a gente precisa. Uma outra prática para a inteligência espiritual: ter uma vida de oração e de escuta. Escutar as vozes de Deus, não ficar escutando as vozes do mundo, os ruídos do mundo, e estar sempre em oração. Oração, orai sem cessar. Se alguém de vocês, em Tiago 1,5 fala o seguinte: se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que a conceda, e a todos, generosamente, ele vai conceder, sem regras, lhe considerar. Então, tiver que pedir a Deus, peça por sabedoria para aumentar a nossa inteligência espiritual. A outra prática para a inteligência espiritual: a obediência e a prática. Em João 14, 21, ele fala: quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. E quem me ama será amado por mim. Eu também o amarei e me manifestarei nele. Outro item para a gente desenvolver a nossa inteligência espiritual: comunhão e serviço. Em Hebreus 10, 24 e 25,
fala o seguinte: cuidemos uns dos outros para nos estimular no amor e nas boas obras. Então, nós precisamos estar em comunhão com as pessoas, influenciar em boas obras, fazer boas obras, estimular no amor, cuidar uns dos outros e estar sempre a serviço do outro. Ser um servo de Deus significa: estou a seu serviço, Senhor. Estou aqui para te servir. E como que eu sirvo ao Senhor? Servindo o meu semelhante. Não adianta eu querer servir o Senhor se eu não sirvo o meu semelhante. O meu semelhante é quem? É aquele que está mais próximo de mim. É o meu próximo. Ele pode estar próximo de mim, ele pode estar distante de mim. Ele é o mesmo semelhante, ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo que serve ao mesmo Deus que eu sirvo. Então, em comunhão e serviço, estar a serviço de Deus. E a pergunta, para finalizar: quem está governando as suas decisões hoje? Nós falamos de inteligência emocional, inteligência artificial, inteligência espiritual. Quem está governando as suas decisões hoje? São as suas emoções? É a lógica do mundo? Ou o Espírito Santo de Deus? Né? A pergunta aí para a gente refletir, porque em Mateus 6:33, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas a vocês. Então, precisamos servir ao reino de Deus em primeiro lugar. Então, assim, fechando aqui, não basta a gente ser inteligente, não basta ser equilibrado, não basta ser atualizado. É preciso ser seguido pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo. Então, assim, nos dia a dia, né, nos casamentos, nos problemas conjugais que acontecem no dia a dia, a gente às vezes ouve, toma uma decisão precipitada, fala coisas na hora sem pensar. Então, a gente precisa refletir, ouvir, compreender, ter o discernimento, pedir a Cristo essa inteligência espiritual para poder respirar, refletir e tomar decisão que não vai atrapalhar no seu relacionamento, no casamento, no local de trabalho, no seu dia a dia. Jesus, nessa madrugada, ele quer nos batizar com o Espírito dele, com o Espírito de justiça, com a sabedoria espiritual dele. Então, assim, a gente precisa estar sempre levando esses problemas. Às vezes é problema com filhos, que a gente não sabe como lidar, quer impor as nossas vontades sem ouvir a vontade do filho, sem ouvir as ideias dele, o que ele pensa. E a gente toma, às vezes, muita decisão só baseada no que a gente sabe. Na criação dos filhos, na tomada de decisões dos filhos, que hoje em dia tanto adolescente, tão problemático, e às vezes os pais ficam querendo resolver tudo na lógica. Então, a gente precisa sempre pedir ao Espírito Santo: me dê a inteligência espiritual para como conduzir, como orientar, como educar esses filhos no caminho do Senhor, baseado na palavra do Senhor. Hoje em dia a gente tem problemas até na vida paroquial. Quantas pessoas às vezes falam: não, eu não vou naquela igreja porque aconteceu isso com aquele pastor, ou com aquele padre, ou com aquela irmã, e começa a colocar um monte de mimimi, um monte de coisas que vão te afastar da igreja e acaba te afastando de Deus, e o demônio acaba ganhando mais uma alma.
Por quê? Porque você não usou a sua inteligência espiritual. Pediu ao Espírito Santo do conhecimento, discernimento, entendimento, compreensão para resolver aquilo ali. Então, a gente precisa estar sempre pedindo ao Espírito Santo que nos capacite cada vez mais para usar a nossa inteligência espiritual, para poder ter governo, poder ter domínio sobre a inteligência emocional e sobre a inteligência artificial e sobre a inteligência financeira, que eu nem falei da inteligência financeira, são a gestão das nossas finanças. Quantas vezes não temos, não pedimos a inteligência espiritual para nos ajudar. A pessoa se afoga em dívidas, confia num cartão de crédito achando que aquele dinheiro do limite do cartão de crédito é dela, e vai lá e faz gastos. Não consegue organizar as coisas financeiras dentro de casa, gasta mais do que ganha, não faz conta do que gasta. Então, você não está usando a sua inteligência espiritual para saber, eu vou fazer dívida demais, eu estou gastando além do que eu preciso, eu vou entrar num processo de tristeza, angústia, depressão, ansiedade, vou adoecer, tudo porque não busquei a inteligência espiritual para me dar discernimento, para tomar as decisões, para ter conhecimento das coisas que a gente precisa para essa caminhada que vai nos levar para a vida eterna. Eu vou fazer agora uma oração final aqui e vou abrir aí para o pessoal falar. Então, oração, Espírito Santo de Deus, reconhecemos sua presença nesse local, Senhor. Silencia nossas vozes interiores, organiza nossas emoções, Senhor, e submete todo o conhecimento humano à sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto. Abre nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, renova a nossa mente e forma em nós a mente de Cristo. Que nós não busquemos apenas saber, mas também discernir, não apenas compreender, mas obedecer a sua palavra. Nos conduza, Senhor, toca cada coração e glorifica o teu nome em tudo que fizermos, Senhor. Amém. Amém. Palavra maravilhosa, né? Só desligar aqui, peraí. Tá dando eco na sua voz, Márcia. Agora fechou o microfone. Não tá saindo áudio. Oremos pelo seu computador. Abaixe o volume do outro aplicativo, do outro aparelho que você está usando. Peraí. Abaixe o volume do computador. Acho que agora consegue ouvir, né? Agora sim. Consegue? Sim, agora sim. Então tá bom. Palavra maravilhosa, Joselira, e acho que muito pertinente no nosso mundo atual, né? A gente fala tanto aí de inteligência artificial, né? E quando a gente fala de renovar a mente, como acho que foi Paulo escreveu aos Romanos, né? Sobre sermos transformados através da renovação da mente, né? O que ele deixa claro lá para a gente é que essa renovação
ela é espiritual, ela não é através de informação. Então, a renovação espiritual, ela acontece com relacionamento, com presença, com oração. Por isso que é importante a gente estar aqui, nessa sintonia, na madrugada, no seu dia a dia, e não deixar ser engolido aí pelo excesso de informação que vem tentar nos afogar durante o dia, né? É tanta coisa, qualquer coisa aí que você precisar, você vai no chat GPT, vai no Google, e tem lá tantas informações e tal. E esse convite para renovar a nossa mente, que nos é feito hoje, é nos convidando para a presença, né? Nos convidando para voltar de onde a gente não deveria ter saído. Ou talvez para muitos não seja voltar, mas é continuar e não sair de onde você está, né? Parar de terceirizar as coisas, porque no mundo atual a gente tem terceirizado demais, a gente tem terceirizado as nossas decisões, né? E isso não tem nenhum problema quando você está falando ali de uma decisão focada no seu negócio, só uma estratégia de negócio e tudo. O problema é quando isso começa, você começa a terceirizar suas decisões espirituais, né? Você começa a buscar na tecnologia atual as decisões daquilo que você deveria buscar o reino, você deveria buscar Cristo para ter respostas. E aí a gente fica tão automático que vai lá buscar as tecnologias, né? Então, essa mensagem de hoje é um convite mesmo para que nós possamos consultar a fonte certa, consultar a fonte certa, que é Cristo, né? É através dele que a gente vai conseguir renovar as nossas mentes, né? É através deles que a gente vai conseguir, dessa busca por ele, que a gente vai realmente, de fato, ter uma inteligência espiritual, né? Então, acho muito reflexivo e me colocou aqui para pensar muita coisa, porque, por vezes, a gente terceiriza muito as informações, né? Tudo a gente vai buscar apoio, tudo. Mas tem apoio que tem que vir do alto, né? E só assim, de fato, a gente vai renovar a presença dele na nossa vida. Obrigado pela palavra, viu? Vou deixar aberto aqui, caso alguém queira comentar, falar, testemunhar, fica à vontade em abrir aí o microfone. Pode falar, Rodrigo. Bom dia, graça e paz a todos, tudo bem, pessoal? Josenira, palavra maravilhosa, viu? De muita, como se diz, de muito alimento para todos nós, porque o mundo que a gente vive hoje é muito complicado em todos os sentidos. E cada vez mais o mundo vem mostrando para a gente que o único refúgio que a gente tem é nos apoiar em Deus, em Cristo e na palavra. Buscar realmente, né, essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual, porque é muito complicado hoje, porque não é da nossa época, você vê uma criança de 5, 6 anos conversando com a inteligência artificial, perguntando tudo ali para a inteligência artificial sobre desenho, como criar não sei o quê, vai conversando ali e assim, você vê que a inteligência vai só. Ela prende a criança ali, assim como prende um adulto naquilo que ele vai perguntando, ele fica intertido naquilo dali. Então, é igual você salientou muito bem, como que a gente busca, né, essa inteligência espiritual, essa inteligência emocional. Quem tem criança, quem tem sobrinhos, coloca essas crianças para aprender da palavra desde cedo nas escolinhas bíblicas que muitas igrejas oferecem. Nós mesmos, eu hoje participo de uma congregação, pessoal, que o pouco de tempo que eu estou, eu vejo tanto de gente
que precisa para a obra de Deus. Às vezes a igreja é cheia, a igreja é lotada, mas aquelas pessoas para trabalhar ali para o Senhor, está faltando. E a gente sabe que toda igreja, toda congregação, e o âmbito, trabalhar para o Senhor, a gente acaba nos fortalecendo espiritualmente e a gente ainda consegue ajudar o próximo, igual você falou na sua ministração, Josenira, né? Trabalharmos uns pelos outros, porque é isso que Deus quer da gente. E a gente tem que buscar servir ao reino do Senhor. É de muita reflexão, sabe? Essa palavra referente à inteligência artificial e inteligência emocional, porque a IA está aí, nos confunde muito. Hoje em dia tem muita gente que não sabe o que é um vídeo de inteligência artificial, o que é um vídeo real. Eu falo que Karine, de vez em quando, ela olha para mim e fala assim, eu mostro um vídeo para ela, aqui, isso aqui, que às vezes eu vejo na uma rapidez, aí ela, você não está vendo isso é inteligência artificial, não? Aí eu, pô, é complicado. Mas que Deus possa nos abençoar, que nós possamos correr para o reino de Deus e buscar no Senhor a nossa inteligência emocional, espiritual, para continuar batalhando aí contra as forças e os principados desse mundo, né? Oi, Cida, pode falar, Cida. Bom dia a todos. Josenira, eu entendi hoje, assim, misericórdia, sabe? Que aula, né? Que aula para todos nós, porque é o que a gente está vivenciando mesmo, né? E essa sabedoria, essa força, né, vem do Espírito Santo. E se a gente não nos colocarmos na presença do Senhor e falar, Senhor, vem meu socorro, né? A inteligência artificial não vai corresponder a esses nossos anseios. Ela corresponde na organização de dados, ela corresponde com alguma informação de forma mega ágil aí, né? Mas quem nos dá o consolo, quem nos dá o amparo, quem nos dá o suporte, quem cuida de nós, né? Quem zela por nós, quem envia anjos para acampar em nossa volta, né? Quem que cuida de nós não é a inteligência, nem emocional e nem espiritual, muito bem colocado por você, né? E hoje a mídia prega muito isso, né? Nas escolas a gente já coloca lá os emojis lá, né? Ah, tá tristinho, tá alegrinho, tá não sei o quê. E no Espírito Santo a gente vai do jeito que a gente está, né? Do jeito que a gente está. Se eu tô com mágoa, se eu tô com rancor, se eu tô com ódio, se eu tô com raiva, Senhor, vem socorro, me esclarece, me dá sabedoria, me dá discernimento. A IA não vai dar discernimento, né? A IA não vai dar. Ela não foi preparada para isso, né? Então, a grande inteligência que a gente precisa de desenvolver é espiritual, né? Porque nós somos seres espirituais, né? Então, nós precisamos desta inteligência. É de viver, é de enveredar mesmo no mundo espiritual, transbordar no mundo espiritual, né? É buscar a força do alto. Não tem outro recurso, né? Eu posso, a profissão que for, o papel que eu ocupar, e de esposa, de mãe, e você colocou muito bem aí, Josenira, às vezes, e o Rodrigo também, né? Falando de trabalho em igreja, misericórdia, eu falo, Senhor, tem misericórdia, porque às vezes a gente está na igreja e entra no ativismo da igreja. Quantas vezes eu me vi nesse papel? Né? É a Cida que é catequista, é a Cida que trabalha na acolhida, é a Cida que é ministra da palavra. Ai, que legal, nossa, tantas posições, uau. Não, é triste, porque a gente faz tanta coisa e não faz nada, porque é o Espírito Santo que conduz. Quantos irmãos afastam da igreja? Ah, porque eu não gostei do que o padre, do que o pastor falou, exatamente porque não está vivendo no mundo espiritual, não está trabalhando a oração, não está clamando pela sabedoria de Deus. Aí vai afastando, né? Daqui a pouco a gente acha que a gente é que é Deus, né? Porque ninguém serve, ninguém presta, todo mundo tem problema, e quem é que não tem, né? Mas se a gente coloca no altar, ai, tá tudo errado, né? Porque a gente quer ser Deus, e quer dirigir Deus, né?
Então, se a gente não tem a inteligência espiritual, misericórdia, né? E Deus vem em nosso socorro. E é isso, né? O Espírito Santo unge, ampara, cuida de cada um de nós, de cada família aqui representada, né? Obrigada, Gi, obrigada, Márcio, Vinícius, que está aqui. A hora que o Vinícius falou, eu falei, hoje é o Vinícius. Glória a Deus que o Vinícius está aqui, todos nós estamos aqui, né? Porque é esse chamado. E quando começa a dar alguma interferência aí, Márcio, no som, no áudio, eu falo, uau, hoje vai ser demais, né? Glória a Deus, e foi. Valeu, Josenira, Deus abençoe. Verdade, ultimamente eu vou te falar, viu? Pô, tem tido muita interferência aqui nessas tecnologias aqui, mas Deus nos surpreende com o decorrer do encontro, né? Sempre é memorável, né? Apesar das intercorrências, no final sempre dá certo e o nome dele é glorificado. A nossa fé não depende da circunstância, né? Exatamente, não depende da tecnologia. A fé não depende da tecnologia. Mais alguém? Josenira, gratidão por essa palavra. E aí é um ponto que a Josenira trouxe para a gente, né? É para se refletir muito. São vários, na verdade, né? Mas que eu absorvi aqui é como ter a mente de Cristo, né? E um mundo assim cheio de distrações que estamos vivendo, né? Cercados de notificações, ansiedade, excesso de informação, como ela falou aí, né? Cercado de pressa, né? A gente só vive na pressa. E aí eu acho pertinente, eu vi uma matéria essa semana, ou semana passada, não sei, quantas vezes uma pessoa ela desbloqueia seu smartphone, né? E aí, no dia, em média, o estudo falava que, em média, cerca de 100 a 150 vezes a gente desbloqueia o nosso smartphone. A média é essa, 100 a 150 vezes por dia. E muitas vezes, mas é porque a pessoa trabalha já toda com um cliente. Não, muitas vezes é sem nenhum motivo. A maioria dessas vezes, na verdade, a pesquisa revelava que era sem nenhum motivo, né? Sem nenhuma notificação, sem nada. A gente procurando ali, sabe aquele momento ali de piloto automático? Vai lá, desbloqueia, deixa eu ver aqui, sei lá o quê, qualquer coisa, mas não tem nada. Não tem nenhuma notificação, ninguém chamou, não foi nada. Então, assim, é muitas vezes, né? 100 a 150 vezes, é muito mesmo. E acaba fazendo, no impulso ali, sabe? Por hábito, a gente desbloqueando nosso smartphone. E muitas desses momentos aí é sem perceber. Então, o que me marcou nessa pesquisa foi assim, gente, como a gente vive no piloto automático, né? A maioria do nosso dia a gente está ali só executando e sem perceber, né? Muitas vezes nós não estamos sendo intencionais, né? Nas nossas atitudes. E aí a questão é essa, né? Mas e aí, né? Como ter a mente de Cristo em um mundo cheio de distrações como vivemos, né? E assim, eu creio que Jesus nos convida, né? Nessa madrugada a deixar esse piloto automático, né? É, e assim, precisamos, como a Danira falou, né, nos alimentar mais da palavra e viver mais com propósito, né, sermos mais intencionais naquilo que estamos fazendo. E sermos intencionais não é ser radical, agora também eu não vou usar mais, não sei o quê. Não, porque não tem como, né? A gente precisa resolver nossas coisas, precisa fazer, mas é sermos conscientes, né? O que está faltando é isso, a nossa consciência daquilo que estamos executando, né? Porque quem alimenta a mente com Deus vive o propósito de Deus. Então, nós precisamos alimentar nossa mente mais intencionais com as coisas do reino, né? Com as coisas do Senhor, né? E não tem como ser radical, mas é viver consciente. Eu creio que, para mim, foi a grande virada de chave aí que a Joseneza trouxe para a gente, né? Como ter a mente de Cristo em meio a tantas distrações, né? E é isso, sermos mais intencionais com aquilo que o Senhor deixou aí para nos alimentar nossa alma aí com
com coisas que nos edificam, né? E é isso. Gratidão, Josenira, por essa palavra. Falou muito, muito aos nossos corações, tenho certeza disso. Obrigado, Gislaine. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém que participar? Fique à vontade. Eu já escrevi lá, Josemira, que presente do céu. É um presente para a gente, porque a nossa inteligência, né, igual você falou, artificial, nem não adianta, a internet está aí. Às vezes nós temos tendo isso como uma força, porque nos dá um conhecimento muito grande que a gente não tem, e a gente vai criando essa força da gente pelo novo, e esquece que o novo espiritual também precisa ser renovado. Nossa, que presente. É só gratidão. Obrigada. Isso aí. Bom, se mais ninguém quiser comentar, a gente vai fazer as considerações finais, né? Gícia, faz os avisos finais. Seu áudio tá mudo. Só que o encontro está sendo gravado, né, Márcio? Mas dessa vez o Márcio está gravando de forma diferente. Ele não consegue disponibilizar automático, não é isso? Ou hoje você É, consegue? vou saber daqui a pouquinho aqui. Deu tanta coisa aqui no início que daqui a pouquinho eu vou ficar sabendo se eu consigo postar em 5 minutos ou só daqui umas 2 horas. Ah, mas você não conseguiu postar o link do YouTube lá no grupo, né? Porque muitas pessoas clicam no link do YouTube também. Não, do YouTube não. Eu vou subir pro YouTube agora. Ah, tá. Não, então é isso. Compartilha quando o Márcio postar. Compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra, identificação. E é isso. Vou postar lá também no Instagram, né, Márcio? Sim. E é isso. Tá lembrando de mais alguma coisa? No próximo encontro ao vivo, esperamos vocês aqui. Façam o que puderem para trazer mais um convidado, né? E a mensagem que eu postar lá gravada, encaminha para outras pessoas. Encaminha para outras pessoas para saber ter esse discernimento aí sobre as inteligências, né? Às vezes, Emocional, espiritual e artificial. às Uma vezes palavra encaminhamos, edificante. às vezes encaminhamos tantas coisas inúteis, né, no nosso dia a dia para o nosso irmão, né? Tantas coisas fúteis mesmo, gracinhas e tudo mais. Vamos ser mais intencionais, né? Até naquilo que a gente compartilha, né? Exatamente. A gente tem que ser intencional porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é extremamente intencional, o tempo todo. Ele veio para roubar, matar e destruir. A gente tem que ser intencional naquilo que a gente tem que fazer também. Não perder tempo, porque ele não perde o dele. Amém? Amém. Rosenira, obrigado pela palavra. Deus abençoe sua É. vida. Sua disponibilidade de Eu sempre. quero fazer oração, Márcio. Que Deus possa te abençoar e continuar derramando muita graça na sua vida. Amém? Vamos fechar os Amém. olhos. Vamos fechar os olhos. Se alguém precisar de alguma oração, né, Márcio? Algum Se propósito, alguém pode tiver escrever no alguma oração chat. aí, pode escrever no chat. Vamos lá, feche os olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia, por essa madrugada. O Senhor proporcionou estarmos aqui reunidos. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. Uma palavra que veio como uma luva, Pai, especialmente para mim, sobre inteligência, Pai, espiritual. Por vezes nós acabamos, Pai, buscando inteligência da forma errada, Pai. E primeiro é o reino, primeiro tem que vir de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por me dar esse discernimento hoje, Pai.
eu possa abençoar cada família aqui representada, trazendo também, Pai, viradas de chave, Pai, trazendo aqui, Pai, discernimento, para saber como agir diante a esse mundo tão tecnológico, diante a esse mundo com tantos, com tantos, com tantas coisas para nos tirar o foco, Pai, com tantas coisas para nos tirar a atenção, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar-nos, Pai, para que nós consigamos, Pai, identificar onde a gente tem que, quais são as brechas que a gente tem que fechar, Pai, para que nós possamos exercer cada vez mais a inteligência espiritual em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, que eu possa abençoar cada família aqui representada, cobrir com teu manto durante o dia, dando livramento, não deixando que nada de ruim possa acontecer, Pai. Que sua graça, sua misericórdia se renove mais uma vez nessa manhã sobre cada um de nós. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Semana abençoada. Amém. Façam todos um excepcional dia. Fiquem com Deus. Amém. Um bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Paz de Cristo para todos vocês. Amém. Amém. Obrigada, Gi, pelo abençoe. convite. Obrigada, Josenira, pela palavra. Deus abençoe o seu dia, sua família. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.